Olá, pessoal. Nós vamos apresentar aqui o seminário da unidade 6 de operações unitárias sobre a secagem e a psicometria. O nosso grupo é formado pela Aline, o Otílio, o Gustavo e por mim, Isabel. Temos aqui o conteúdo dessa apresentação. Primeiramente, a gente vai falar sobre a secagem, né? Algumas definições importantes, métodos, alguns exemplos, alguns cálculos e também alguns indicadores importantes do processo de secagem. Em seguida, nós vamos trazer as definições de psicometria, alguns exemplos de aplicações, algumas variáveis também, e os diferentes métodos de determinação. Por fim, a gente vai trazer, então, um exercício resolvido. Começando, primeiramente, pela secagem. Eu trouxe aqui algumas definições importantes. Primeiramente, nós temos que a secagem é o processo de remover pequenas quantidades de líquido de um sólido. E não somos pequenas quantidades, porque se a gente precisa tirar uma grande quantidade, a gente tem, então, um processo de evaporação. Não seria mais a secagem. A secagem seria para remover algumas pequenas quantidades, não quantidades muito grandes. Nós temos algumas variáveis que serão importantes para a gente definir, né, a secagem, como o formato do material que vai ser submetido à secagem, a sua geometria, se é redondo, principalmente em relação à superfície de contato desse material. Depois nós temos também o local onde que o líquido ele vai ser removido e os meios de secagem. Também é importante para a gente saber estar bem definido, né, o que é umidade e os diferentes tipos de umidade, porque a gente tem, então, a umidade de equilíbrio, que seria o teor de água, né, então essa umidade que o material alcança ao ser exposto ao material, ao ser exposto ao ar com valores de temperatura e umidade relativamente conhecidos. Nós temos também a umidade livre, que seria aquela que está acima desse valor de umidade de equilíbrio e que pode ser removido pela secagem. E nós temos a umidade total, que seria a soma, então, dessa umidade de equilíbrio com a umidade livre. Aqui, no lado direito, nós temos um gráfico, né, que mostra as curvas para diferentes tipos de materiais. A gente tem, por exemplo, papel, lã, seda, enfim, diferentes tipos de materiais e relação, né, então, dessa umidade de equilíbrio da água, né, presente nesses materiais, em relação com a umidade relativa em porcentagem, né. Agora eu vou falar, então, sobre métodos de secagem utilizados na indústria, né, e vou trazer aqui dois métodos. Primeiramente, eu vou começar falando sobre o túnel de secagem contínua, que seria esse que a gente tem na imagem. A gente pode ver que tem dois tipos, né, de túneis. O primeiro túnel, a gente tem o material molhado, ele entrando num sentido aqui, passando, né, continuamente, e a gente tem o ar que vai fazer, né, essa secagem, entrando no mesmo sentido, só que ele vai passar no sentido oposto pelo material, que o material está sendo levado, né? Então, a gente tem o material numa direção e o ar passando oposto a ele. E a gente tem esse ar que ele é aquecido, né, pelos heaters, os aquecedores, e depois potencializado, então, por esses ventiladores, né, que estão mandando esse ar quente passar pelo material. E o material, então, ele sai desse túnel seco. O segundo modo que a gente tem, o segundo modelo, a princípio é o mesmo método, né, de secagem contínua, utilizando o ar quente, porém a gente tem uma esteira onde o material está sendo passado, e esse ar, ao invés de passar oposto a ele, ele vai passar por cima e por baixo. Então, a gente tem aqui o ar, né, entrando, e o ar entrando e o ar saindo. E no final da esteira, a gente tem o material saindo seco. Um exemplo de material que pode ser utilizado, né, que passa por esse método de secagem, é a madeira. E por que, né, que se quer fazer essa secagem? Porque quando a gente reduz esse teor de umidade dentro da madeira, você também está garantindo uma maior vida útil para essa madeira, uma maior durabilidade e também contribuindo, então, na verdade, evitando que a formação de fungos pela umidade ocorra. Então, isso poderia prejudicar o material e esse método de secagem vai te ajudar a
Então, evitar que isso aconteça por conta da umidade. Então, a gente chega numa umidade ideal para a madeira, para que essa vida dela seja prolongada. Em seguida, a gente tem um segundo método de secagem, que seria o de secagem de colheita, que é utilizado principalmente na secagem de grãos, né? E tanto quanto o método anterior e esse método, eles podem ser utilizados em grandes quantidades, então a gente tem aqueles silos gigantes para fazer essa secagem. Aqui nessa imagem dá para ver um pouquinho melhor como que funciona esse processo. Então a gente tem o grão entrando aqui no topo do silo, né? E ele indo para as paredes desse silo, onde a gente tem o ar quente, né, passando também, que vai fazer essa secagem, e o ar frio para esfriar, né, os grãos que passaram pelo ar quente. E, no fim, o grão ele vai sair seco. Aqui nós temos algumas imagens, né, para trazer um pouquinho mais para a realidade. Vocês podem ver que eles são realmente bem grandes, e são utilizados, então, né, para fazer nessa indústria da colheita, quando você precisa fazer o grão seco, né, você precisa do grão seco. Então, eles vão passar, então, por esse método de secagem. Agora, nós vamos fazer, então, os cálculos da umidade, né, que vão ser importantes para os processos de secagem, começando pela umidade H, representada, né, pela letra maiúscula H, que seria, então, a massa de água por unidade de massa de ar seco, que pode ser encontrada por essa relação, né? A gente tem um mol vapor de água e o mol de ar seco, que vai ser igual à pressão parcial do vapor de água no ar sobre a pressão total do sistema menos essa pressão parcial. E reduzindo, né, essa equação, a gente chega, então, que a gente tem a umidade H vai ser igual a 18 PW sobre 29 P menos PW. E esses números, né, por que 18 e 29? É porque a gente tem o número de mol, a gente vai precisar relacionar esse número de mol com a massa, né? Porque a umidade é a massa de água por unidade de massa de ar seco. Então, a gente precisa fazer essa relação do mol com a massa. Então, a gente tem que o número de mols N expresso em quilomol, ele está relacionado com a massa do respectivo componente, né? Seria a água ou o ar, expresso em quilogramas, pela massa molar. Então, em quilogramas por quilomol, a gente vai ter 18 para a água e aproximadamente 29 para o ar. Nós também temos o cálculo da umidade do ar saturado, dado por H0, que seria o ar saturado com vapor de água, em equilíbrio em uma dada temperatura e pressão. E essa umidade percentual ela pode ser calculada também pela umidade do ar sobre a umidade do ar saturado, vezes 100, então seria o H sobre o H0, e a gente chega então nessa umidade percentual. Em seguida, eu vou trazer então alguns indicadores do processo de secagem que vão ser importantes para a gente. Primeiramente, começando pela velocidade de secagem, que vai ser representada por esse M com um ponto em cima, que nada mais é do que o fluxo de massa do vapor que deixa a superfície do sólido por unidade de tempo. E o que isso significa, né? Então, seria essa medida da mudança de umidade que vai acontecer num material em relação ao tempo. E a gente pode calcular com essa equação aqui, que a gente tem a velocidade de secagem, que vai ser igual a menos a massa do sólido seco sobre a porção de área superficial que está em contato com o agente secante, vezes essa variação da umidade e em relação ao tempo, né, que eu deixei explícito aqui. E por último, a gente também tem o calor requerido para a vaporização, que nada mais é do que a energia necessária para que a água vaporize, e que em determinadas condições ela pode ser calculada a partir do valor do calor latente de vaporização. Então, a gente pode utilizar essa tabela que está aqui no slide, que traz, né, então, essa variação da pressão absoluta, que a gente tem para cada variação, para cada pressão absoluta, a gente vai ter, então, o valor, né, do calor latente, e também a temperatura de vaporização em graus Celsius. Então, a gente pode utilizar essa tabela como referência quando a gente quer saber, então, o calor requerido para a vaporização, dependendo do sistema que você tem, das condições que você tem, né, no seu ambiente. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aline. Eu vou falar agora um pouco sobre a psicrometria. E, para começar, ao invés de partir para a definição
Eu vou começar falando um pouco sobre a origem da palavra psicrometria em si. Ela é formada pela junção de duas palavras gregas que, em português, significam medir e frio. Ou seja, com essa explicação, nós podemos conseguir traçar um paralelo no ponto de medição da mudança de temperatura. Então, agora falando em si da definição de psicrometria, ela é uma parte da ciência que estuda o envolvimento das propriedades do ar úmido e do processo ligado à mudança da temperatura ou do conteúdo de vapor d'água da mistura. Esse processo que está grifado, ele se refere, por exemplo, à secagem, que foi o que a Isabelle veio abordando agora no início, e o ar úmido também está grifado, porque ele será o próximo tópico abordado, juntamente com o ar seco. Então, para dar continuidade, o ar seco, que é um dos componentes da mistura que foi citada anteriormente, ele é compreendido pela composição do ar atmosférico. Esse ar atmosférico ele tem uma proporção fixa, com o nitrogênio sendo 78,1%, o oxigênio 20,9%, o argônio 0,9% e outros gases. Dentre esses outros gases, por exemplo, está o CO2. Com relação à temperatura crítica e condensação, os gases, no geral, possuem essa temperatura crítica que relaciona a possibilidade de condensação do gás com relação à temperatura em que o mesmo se encontra. Bom, o que isso quer dizer? Então, um outro ponto sobre os gases que compõem esse ar atmosférico que está sendo abordado é que, em condições ambientes, a maioria desses gases mencionados se encontram acima dessa temperatura crítica. Essa temperatura crítica para eles geralmente não ultrapassa menos 100 graus Celsius. O fato deles estarem acima dessa temperatura crítica, no caso, muito acima dessa temperatura crítica, impossibilita a condensação dos mesmos. Bom, agora vou falar um pouco sobre o ar úmido, que foi um conceito que foi mencionado brevemente na definição de psicrometria, e ele nada mais é do que formado pela mistura de umidade, que é a proporção do vapor d'água em relação ao ar seco, e o ar seco, que acabou de ser mencionado. Bom, o comportamento do ar úmido, assim como do ar seco, pode variar conforme as condições em que os mesmos se encontrem. Sejam essas condições climáticas, ambientais, em qual estação de ano a gente se encontra, altitude, pressão, enfim, vários pontinhos aí. E além disso, como em condições ambientes de temperatura e de pressão, o ar úmido e o ar seco têm um comportamento de gás ideal, a lei dos gases perfeitos pode ser aplicada a ambos. E, bom, o que seria essa lei dos gases perfeitos? Né? Ela é formada pela junção pela evolução dessas duas equações. Então, a primeira equação fala que NR é igual a P inicial, V inicial, dividido por T inicial, e que NR também é igual a P final, V final, dividido por T final. E por que a gente está trazendo foco exatamente para isso? Porque por conta disso a gente consegue igualar as duas partes, ou seja, P inicial, V inicial dividido por T inicial é igual a P final vezes V final dividido por T final. E essa é a lei geral dos gases que pode ser aplicada tanto para o ar seco quanto para o ar úmido. E bom, para poder fechar essa primeira parte, a gente optou por trazer um pouquinho da importância de saber todos esses conceitos que foram abordados até agora, tanto com relação ao ar seco quanto com relação ao ar úmido, à psicrometria, perdão. E, bom, esses conceitos eles têm uma ampla gama de utilidades, como o armazenamento correto de alimentos, envolvendo a conservação dos mesmos, então garantir que eles não vão estar estragados ou alguma coisa que não foi planejada aconteça com os mesmos, o dimensionamento do sistema de acondicionamento térmico, que é relacionado tanto aos animais, ao conforto térmico tanto dos animais quanto das plantas, e também, agora já fazendo um link com relação ao que a Isa comentou ao longo dessa primeira parte, eles também ajudam a aferir os insumos de energia e tempo que devem ser empregados no processo de secagem.
Bom, gente, agora os conceitos que serão abordados são algumas das principais variáveis psicométricas e as primeiras que serão mencionadas são as temperaturas, tanto de bulbo seco quanto de bulbo úmido. Para começar, então, a temperatura de bulbo seco é uma temperatura do ar medida em um termômetro comum. Ela é relativamente mais simples se comparada ao bulbo úmido, por quê? Porque, com relação ao bulbo úmido, a temperatura que é obtida, ela é obtida por meio de um termômetro que contém o bulbo coberto com água, por meio de um tecido ou de um algodão. E após isso, ocorre um certo tipo de ventilação com o próprio ar, que faz com que a umidade saia do bulbo úmido. E então, por conta disso, a temperatura que ele afere acaba sendo menor do que a temperatura que o bulbo seco afere. As próximas variáveis são a de umidade. A primeira é a absoluta. A umidade absoluta, então, é a unidade de massa de vapor por unidade de massa de ar seco. Já a umidade relativa, ela mede a quantidade de vapor que o ar pode reter a uma certa temperatura. E para conseguir realizar isso, ocorre uma relação entre a pressão parcial de vapor d'água na mistura e a pressão de saturação, que nada mais é, fazendo um parênteses, em um valor máximo de pressão de vapor na atmosfera a uma certa temperatura também. Ou seja, ela é a razão entre a quantidade de vapor d'água existente em uma massa de ar e a que ela deveria possuir se estivesse saturada à mesma temperatura. Agora, fazendo mais um parênteses para duas variáveis que não estão escritas no slide, porém são tão importantes quanto essas que foram mencionadas, são a temperatura de ponto de orvalho, então nada mais é do que a temperatura em que o ar úmido se torna saturado e uma parcela de vapor d'água começa a ser condensada por meio do resfriamento. É um fator facilmente observável, por exemplo, de manhã, quando a gente acorda e vê as folhas cobertas por gotículas, seria essa situação. E a segunda variável que eu mencionei é sobre a entalpia. Então, o que é a entalpia? Ela é a quantidade de calor que é contida em 1 quilo de ar seco. E, inclusive, ela é a variável que ajuda no dimensionamento que a gente mencionou anteriormente nas utilidades de saber sobre o ar seco, o ar úmido. Enfim, tendo dito todos esses conceitos, agora eu vou passar para o Atílio para ele dar continuidade ao assunto de psicrometria. Muito obrigada. Seguindo com a psicrometria, a gente pode determinar diversos valores através de fórmulas. Então, por exemplo, a pressão de vapor de saturação é dada por essa fórmula. A pressão de vapor atual é dada por essa, a densidade por essa, densidade absoluta do ar seco por essa, e assim por diante, com todas essas fórmulas e todos esses parâmetros. E também conseguimos achar a umidade relativa do ar através da tabela psicrométrica. Aqui em cima, a gente tem a diferença entre a temperatura do bulbo seco e a temperatura do bulbo úmido. Então, aqui, o bulbo seco é 0,5 maior do que a temperatura do bulbo úmido, e assim por diante. Aqui é 1, aqui é 1,5, 2, e assim por diante. Aqui temos a temperatura do bulbo seco, correto? E aqui, se a gente pegar o 10, por exemplo, e for até o 5, a diferença é 5. Então, quando os bulbos tiverem uma diferença de 5 e a temperatura do bulbo seco for 10, a umidade relativa do ar é de 45%. Enquanto, se a gente pegar a temperatura de 25 aqui do bulbo seco, que é uma temperatura usualmente usada, e for até a diferença de 4, a gente chega que a umidade relativa é de 71%. E também conseguimos aferir alguns dados através do gráfico psicométrico. Num primeiro momento, você olha ele e você fica assustado, né? Porque são muitas linhas, mas aí eu vou passar aqui, slide a slide, tentando explicar e tentando elucidar um pouco melhor de como funciona esse gráfico.
Nele a gente consegue diversos dados, como a temperatura do bulbo seco, a temperatura do bulbo úmido, a umidade absoluta, a umidade relativa, o ponto de orvalho, o volume específico, a entalpia, tal qual as pressões de vapor, a razão da umidade e também as temperaturas aqui embaixo. Começando pela temperatura do bulbo seco, essas linhas, né, vertical. Então, qualquer linha que você pegar vertical que faça um ângulo de 90 graus com a base aqui, ela indica uma temperatura possível do bulbo seco. Então, nesse caso aqui da linha laranja, a gente tem que a temperatura do bulbo seco relativa a ela é de 25 graus Celsius, correto? E se aqui a gente pegasse essa linha, por exemplo, a gente subisse, ia valer 40 graus Celsius de temperatura de bulbo seco. Nesse parâmetro, por sua vez, a temperatura do bulbo úmido é dada por essas linhas transversais. Então, aqui, ó, se a gente pegar essa linha laranja, a temperatura do bulbo úmido, ela vale aqui embaixo é 25, 26, então a temperatura vale 27 graus Celsius. Então, todas essas linhas transversais dão a temperatura do bulbo úmido. A umidade absoluta é dada por essa linha aqui, essa curva aqui, enquanto as relativas são todas as que estão abaixo dela. Então, por exemplo, a linha laranja aqui, ela dá a umidade relativa de 30%, enquanto essa curva aqui, de baixo dá de 20, a de baixo dá de 10, as de cima dão 60, 70, 90. Ó, se você pegar de 90 aqui, e a de 100, que é a absoluta, aqui em cima. O ponto de orvalho, por sua vez, são essas linhas horizontais. Todas elas cortam gráfico, todas elas vão fornecer um possível ponto de orvalho. E aqui a gente tem desse lado os pontos de orvalho. Então, de 15, 16, 17, aqui é o ponto de orvalho. O volume específico, por sua vez, é também essas linhas horizontais, não é essas aqui que cortam para cá, são essas que cortam para baixo, e elas dão o valor aqui, ó, de 0,05 a 0,05. Então, de 0,75 a 0,8, 0,85 a 0,9. E aqui, nesse caso em questão, a gente está entre o 0,85 e o 0,9, um pouco antes da metade desse fator. Então, a gente pode aferir que ele está ali entre 0,87 e 0,88. A entalpia, por sua vez, é dada por essas barras laranjas. E aqui a gente consegue ver, quando a gente tiver um ponto aqui traçado, a gente consegue ver qual é a relação. A gente vai traçar a reta, a mesma reta que pega a temperatura do bulbo úmido, e a gente vai subir um pouco e encontrar as entalpias, que chegam até aqui em cima. Agora, partindo para o exemplo, a gente precisa de dois valores arbitrários. Então, a gente vai escolher o valor de 25 graus Celsius para o bulbo úmido. Então, lembra? Traçando aqui de baixo uma linha vertical, 25, e aqui a umidade relativa pegando a curva de 70. Então, a gente encontrou esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto do estado 1, o P1, que é dado pela interseção anterior. A partir desse ponto, a gente já consegue achar a temperatura de orvalho. Lembra? A temperatura de orvalho é essa daqui que vem para a esquerda, a horizontal que vem para a esquerda. Ela está embaixo do 20, ela então vale 19 graus Celsius. Já a razão da umidade, ela vem aqui para a direita. E aqui, ó, a gente pega, tá um traço abaixo de 0,015, então cada um ali vai descendo de 0,001. Então aqui é 0,014 quilos de vapor por quilo de ar seco. A temperatura do bulbo seco, por sua vez, é dada com uma relação com a temperatura do bulbo úmido. Então, vamos partir primeiro com ela. A temperatura do bulbo úmido, como eu tinha falado, são essas linhas transversais que vêm aqui para esse lado, né? Então,
se pegarmos aqui e partirmos do ponto até aqui, a gente consegue enxergar que ela vale 21 graus Celsius, em cima do 20. E daí a gente pega a linha reta e desce aqui para baixo para achar a temperatura do bulbo seco. Correto? Então, ó, ela vale também 21, mas isso aqui não é uma correlação direta. Então, se uma valer X, a outra tem que valer também X, até porque a linha aqui ela não é linear. Correto? E o volume específico, por sua vez, é dado com essas linhas transversais aqui também, lembra? Só que elas vêm para baixo. E ao contrário do que eu tinha falado aqui, ao contrário não, diferente do que eu tinha falado aqui, que ia dar cerca de 8.7, 8.8, aqui a gente está novamente entre os negócios, aqui um pouco mais perto, então ele dá mais próximo de 8.7, 8.6, mas aqui eu usei como 8.7 metros cúbicos por quilograma de ar seco. A pressão de vapor, por sua vez, ela é dada aqui para esse lado. Ó. A gente puxa a reta aqui para até em cima da outra reta que tinha. A gente horizontal. A gente acha que ela está entre 2 e 2,5. 2 e 2,5, a metade aqui dá 2,25 kPa, igual a pressão de vapor. A entalpia, por sua vez, é a continuação da reta aqui. Então, a gente tem a entalpia valendo cerca de 61, né? Tá aqui do lado. Quilojoules por quilo. Então, você segue um pouco, ela é um pouquinho maior do que 60 e ela vale 61. A pressão de saturação do vapor à temperatura do bulbo úmido, por sua vez, ela vale 2,5 Pascal. Mas aonde fica isso? A gente primeiro acha a temperatura do bulbo úmido. Lembra essa retinha aqui, que está agora em laranja? E daí, a partir dela, a gente traça uma linha horizontal até essa barra aqui. Ela dá certinho no 2,5, então ela vale 2,5 kPa. Já a pressão de saturação do vapor, a gente tem que traçar uma vertical, passando pelo ponto até lá em cima, até encontrar a umidade absoluta. Com a umidade absoluta aqui, a gente vem para a esquerda e encontra que ela é um pouco maior do que 3. Então, a gente coloca aqui a pressão de vapor, a pressão de saturação do vapor vale 3,2 kPa. Finalizando aqui, a gente juntou todas as linhas para tentar trazer um remember, aqui, tentar dar uma recapitulada. O ponto do estado 1 é dado com o cruzamento de dois dados, naquele caso era a temperatura do bulbo seco e uma curva de umidade. Com isso, a gente achou a razão da umidade, aqui em roxo. A gente achou a temperatura do bulbo seco aqui em laranja. A gente achou a razão, a temperatura do bulbo úmido, que é aqui em verde, a cor está errada ali, peço até perdão. A pressão de vapor aqui com esse ciano, com essa cor ciano, vindo aqui para o lado. A entalpia, seguindo essa linha verde. A pressão de vapor, a pressão de saturação do vapor, a temperatura do bulbo úmido. Então, a gente pega a temperatura do bulbo úmido e vem para cá. A temperatura do bulbo úmido, a gente consegue aferir 3 coisas, né? A entalpia, a pressão de saturação do vapor, a temperatura do bulbo úmido e também a pressão do bulbo seco. E, por fim, a pressão de saturação do vapor. Olá, eu sou o Gustavo e agora eu vou falar um pouco mais sobre o nosso exercício. Bom, o exercício ele pede aí, ele dá um secador que trabalha com fluxo de ar de entrada de 200 metros cúbicos por hora e ele quer secar 1 tonelada de milho de 14 para 10% de umidade em peso. Esse ar na entrada ele está a 25 graus e na saída com 30, ele começa com 75% de umidade e termina com 92%. Aí ele quer saber quanto tempo demora para secar essa tonelada de milho. O secador tem a capacidade de 200 kg de semente. Então, inicialmente, a gente tem aí os dados de entrada e saída, e através dos cálculos, a gente consegue jogar no gráfico psicrométrico e analisar esses dados a partir do PE2.
a gente também precisa calcular a massa de vapor total, né? Então, a partir desses dados obtidos, né, aqui pelo gráfico, através dessas linhas, a gente consegue jogar na fórmula da massa de vapor, e aí a gente obtém aí a massa de vapor de entrada e a massa de vapor de saída. E aí a gente consegue ver que ele seca 2,13 kg de vapor por hora. Agora a gente vai calcular a quantidade necessária de água retirada. E primeiro a gente está fazendo aí sobre a base de 200 quilos. No final a gente vai converter isso para tonelada. A gente obtém aí através da fórmula de umidade em massa. A massa de milho seco é 175,44 quilos. E esse milho, no final, ele vai ter, né, com a 10% de umidade, 192,94. Então, quando a gente compara 200 quilos de milho para 192, né, 192,94, a gente nota que a cada 200 quilos ele perde 7,06 quilos de vapor. E isso, né, multiplicado por 5, que é a razão 200 sobre 1.000, 1.000 sobre 200, na verdade, a gente precisa secar 35,3 quilos de vapor. Fazendo os cálculos aí, a gente obtém esse tempo aí de 16 horas e 33 minutos, aproximadamente, para efetuar essa secagem. É isso. Muito obrigado pela apresentação, pela atenção. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Obrigado.